Leão, esse é um mês que a gente tem um alerta, né? Eu sei que os últimos meses têm sido bom, mas esse mês a gente vai prestar atenção com possíveis imprevistos que vão surgir e eu vou começar falando sobre isso, né? Pode ser que esse mês, na esfera afetiva, você sinta um esfriamento, né? Ou seja, um pouco mais de frieza, né? E tudo mais. As coisas se resolvem, Leão, com o tempo. Tá? Então, qual é a sugestão aqui baseado na astrologia? Você se dedicar ao quê? Ao fortalecimento dos laços familiares. Então, a gente vê o bicho pegando um pouquinho dentro dos assuntos internos, domésticos e tudo mais, né? Ao mesmo tempo aqui, a gente percebe nesse mês também a necessidade de você observar se você não está sendo rígido demais, né? Pode ser que você esteja sendo rígido demais com a família, com parentes, né? E ao mesmo tempo a gente vê esse mês um pouco passional, né? Porque a gente está com uma energia de escorpião até durante todo o mês, né? Porque a gente vai ter uma lua nova em escorpião. Então a gente vê você muito passional, você meio que largando a mão de algumas supostas certezas, né? Então isso daqui é bom para a esfera afetiva, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma tendência aqui nesse mês de você lidar com omissões. Omissões, traições, né? Tem que tomar cuidado como um todo nesse sentido, tá? Isso aqui pode até gerar para você, Leão, algum tipo de fixação, obsessão. É de uma forma sutil, não é declarado. Além disso tudo, Leão, a gente vê que esse é um mês, assim, de você alcançar patamares profissionais maiores, tá? Então a gente vê aqui, pelo menos na esfera profissional, você atraindo pessoas o quê? Confiáveis, pessoas que podem te ajudar, pessoas que têm ideias em comum, né? A gente está com uma energia de Libra nesse mês e Sage, que também favorece isso. No início do mês, ou seja, as 2 primeiras semanas, a gente vê a comunicação um pouco tensa, tem que tomar cuidado aqui com comunicação, tem que tomar cuidado com algumas negociações importantes, tá? Aqui pode ser que você vá para algum evento, então você vai para algum evento aí de diversão, entretenimento, e isso acaba gerando um desconforto, às vezes porque você chegou no evento e não foi o que você esperava, às vezes é porque teve algum desafio lá de comunicação. Então, tem alguma coisa nesse sentido aqui acontecendo, tá? Depois a gente observa que esse é o mês que você dá uma oscilada, tá, Leão? Então, às vezes você quer sair, às vezes você não quer sair. Esse é o mês que até mais ou menos o dia 8 de novembro você está querendo economizar. Depois é bom para comprar, então compras em modo em geral, a partir da segunda, quarta do mês de novembro é melhor como um todo, tá? Tem uma tendência aqui esse mês, Leão, de você exagerar. Então você gasta demais, então você vai viajar a trabalho, alguma coisa você gasta demais, então toma cuidado com isso, tá? Esse é um mês também que é importante fazer, se tiver reparos para fazer na casa, favorece, tá? Limpeza de casa, casa de praia, casa de serra, é um mês que favorece essa tendência como um todo, né? Depois a gente observa que esse é um mês interessante para a vida profissional em termos de projetos lucrativos, de colaboração. Então, pode ter algum tipo de sucesso envolvendo esses assuntos, tá? Para quem trabalha e lida com isso, tá bom? A gente percebe também aqui nesse mês você com a mente um pouco diferente do que você está acostumado. Então, a sua mente ela está navegando em alguns momentos com uma distorção da realidade. Por isso que eu falei, tem que ter cuidado aqui com os exageros. Às vezes é um exagero querendo forçar uma barra, é um exagero de euforia, é um exagero de expectativa. Então, você meio que se perde aqui em fantasias. Então, presta bastante atenção com isso como um todo. No final do mês, Leão, a energia melhora para você. Você está vendo que esse mês é um mês que, né, tem polêmicas, né? É um mês, assim, diferente do que o Leão está acostumado. A situação se estabiliza a partir do dia 20 em diante, dá uma melhorada. Mas o melhor é na última semana mesmo, tá? Então, as coisas do passado ficam para trás, você melhora o seu humor, né? Então, o Leão melhora o humor mais para o final do mês, né? Leão, em modo geral, no ascendente traz um pouco de otimismo, mas esse mês a sua autoconfiança, ela se perde um pouco, mas você esconde isso das pessoas, tá? Esse é um mês também que incentiva você meio que tomar riscos, né? Ou seja, perceber, peraí, deixa eu parar de ser tão aqui achando que as coisas têm que ser do meu jeito, porque o ascendente Leão traz isso, né? Essa postura mais as coisas têm que ser da minha forma. Então, a energia de Escorpião nesse mês fala, e se fosse diferente?
E se eu buscar outras coisas? Se eu considerar outras perspectivas? Pode ser legal, tá? Esse é o mês, Leão, que você precisa cuidar da sua saúde. Isso aqui é importante para falar. Se regenerar. Saúde como um todo, tá? Corpo, mente e alma. Então, sistêmico, né? Para você é melhor como um todo, né? Para você observar, para você evitar assim, doenças crônicas, né? Porque começa com uma dor de cabeça e vira uma enxaqueca. Então, coisas nesse cenário são importantes para falar aqui. Mas, em modo geral, Leão, esse é um mês que exige essas atenções nesses setores da sua vida e as coisas melhoram a partir do dia 20, 26 em diante, tá bom? Aproveite e eu te vejo em dezembro.